Boa tarde, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, versículo 15. Vê aqui hoje que eu tenho te proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Porque te ordeno hoje que ame o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu juízo, para que vivas e te multiplique. O Senhor teu Deus te abençoará na terra, possa possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido, inclinar a outro Deus e o servirem, então eu te declaro hoje que certamente perecerá. Porém, não prolonga lá os seus dias na terra, que vai passar o Jordão e entrar a possuir. O céu e a terra, hoje tenho testemunha contra vós, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe. Hoje a escolha das pessoas muitos têm escolhido a morte. Como Espírito? Como Espírito Santo, o pecado? As pessoas escolhem a morte. Não crer na Bíblia, não crer que vai para o inferno. O diabo botou isso na mente das pessoas, que ela não vai para o inferno, que a Bíblia é mentira, foi feita pela mão dos homens. Não, o Espírito Santo fez a Bíblia. Foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Os homens usados pelo Espírito Santo, os profetas e os homens de Deus, Moisés, e os escribas, fariseus, e os apóstolos de Jesus. Mas ele mandou você escolher. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, se achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e prolongue os teus dias para fique na terra que o Senhor teu Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó havia de dar. Hoje é a escolha das pessoas que leva ela à morte. Hoje, abre a sua Bíblia em Romano aí. Romano o quê? Romano 8, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você aceitar Jesus, hoje eu estou falando sobre a salvação, se você aceitar Jesus como único e Salvador e crer na Bíblia e obedecer a Bíblia, você será salvo. Jesus falou lá em Marcos 16, versículo: quem crê em mim for batizado nas águas e no Espírito Santo será salvo, quem não crer será condenado. Então você tem que crer na palavra de Deus. A Bíblia fala assim em Ezequiel, abre aí em Ezequiel, Isaías, abre em Isaías aí, Isaías 58, Isaías 58, por favor. Versículo que é Espírito Santo. Isaías 59, me perdoe. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seus ouvidos para que não possa. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o rosto para que não use. O que separa o homem de Deus é o pecado, separa o Lúcifer lá do céu de Deus. O pecado que leva as pessoas à morte. Então largue o pecado, largue a mentira, largue o engano, largue a maldade, largue a injustiça. Viva nas leis de Deus, obedeça a palavra de Deus. Ezequiel 18, versículo 4. Eis que toda alma é minha, como a alma do Pai, como a alma do Filho, mas a alma que pecar, esta morrerá. O pecado que leva as pessoas à morte, levou muitas pessoas à morte, o pecado. Hoje você não quer morrer? Abra a sua Bíblia em Epístola, primeira Epístola de João, por favor. Perto do Apocalipse, versículo 8. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É nós que fazemos injustiça com nós mesmos. Então pare de fazer injustiça com a sua alma. Se converta,
Aceite Jesus como Salvador. Creia na Bíblia, obedeça a Bíblia. Pare de maltratar você mesmo. Tudo que o homem planta, ele colhe. Gálatas 6, versículo 7. Colossenses 3, versículo 25. Quem faz injustiça recebe em troco a injustiça. Você que faz injustiça com você mesmo. Aí fala assim no versículo: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso. E a palavra de Deus não está em nós. Todos nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer, temos que ser sinceros, temos que ser verdadeiros com as pessoas. E reconhecer o nosso pecado e não culpar ninguém, nossos erros. É nós que manda a nossa alma para o inferno. E Deus abençoe vocês cristãos. Estamos juntos e misturados. Larga o pecado, se converta para você ser salvo, para você ser santo. Obedeça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. E Deus abençoe vocês. Estamos juntos e misturados. Eu te amo. Jesus também.